havia um propósito por trás dessa situação. Aleluia, glória a Deus. Ali, irmãos, os judeus queriam apedrejar Jesus. Aleluia, e ele permitiu que Lázaro ficasse enfermo. E de repente Lázaro morre. E Jesus, ele vai ter com Marta e Maria após 4 dias, irmãos. Depois que Lázaro já havia morrido. Aleluia, glória a Deus. Lázaro se encontrava ali dentro daquele sepulcro. Jesus fala para ele tirar a pedra. E ele chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E ali se cumpre o propósito, irmãos, que o Senhor tinha. Aleluia. Através daquela enfermidade, o nome dele seria glorificado. Aleluia. E através deste feito, os judeus que estavam ali, que não criam em Jesus e que queriam até apedrejar, que foram lá para consolar Marta e Maria, eles estavam lá, irmãos. E Jesus chama os discípulos: ó, vamos lá, vamos despertar Lázaro do sono. Eles achando que Lázaro estava dormindo. Não, Lázaro está morto. Mas vamos lá, aleluia, glória a Deus. E um dos discípulos falou: ixi, nós vamos lá com Jesus para morrer também. Os caras queriam apedrejar ele, ele vai lá de novo, aleluia, glória a Deus. E quando ele chega lá, irmãos, os judeus, quando vê Jesus chorar, eles viram o quanto Jesus amava Lázaro. Alguns dizem: pai, ele que operou tantos milagres, por acaso ele não poderia fazer com que Lázaro não viesse a morrer? Aleluia. E ali Jesus opera um grande milagre, e o nome do Senhor foi glorificado. E aqueles que outrora queriam apedrejar Jesus, eles creram que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que muitos dos judeus que ali estavam creram. Ou seja, o nome de Deus foi glorificado. O propósito foi cumprido. Aleluia. Eu vejo, irmãos, também que quando o Senhor fala ali com José, aleluia, em sonhos, ele teve 2 sonhos nos quais o Senhor já falava qual seria o propósito dele na vida de José. Aleluia. E José, irmãos, ele passou por um processo doloroso. Ele recebeu uma promessa da parte de Deus. Deus falou com ele através de sonhos. Ele compartilhou os seus sonhos com seus irmãos. E ali a gente vai ver tudo o que ele passou. Aleluia. Ele não chegou de paraquedas ali no Egito, não, irmãos. Aleluia. Ele passou por um processo. Aleluia. Até chegar onde Deus queria que ele chegasse. Deus fez promessas para ele. E ali a gente vai observar, irmãos, que após as promessas, José, ele vai ser lançado numa cova pelos próprios irmãos. José, ele vai ser vendido para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Quando José teve o sonho, irmãos, no qual Deus mostrava o propósito dele na vida dele, ele tinha 17 anos. Aleluia! Quando essas coisas começaram a acontecer, ele tinha 17 anos. Foi vendido, irmãos. José era um filho o qual o pai amava mais do que os outros. José era um homem temente a Deus, já com 17 anos. Aleluia! E olha só a situação que ele passa. Lançado numa cova, foi vendido para os ismaelitas, que logo em seguida venderam ele, aleluia, para Potifar, eunuco de Faraó, chefe da guarda, aleluia, e ali ele foi trabalhar na casa de Potifar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus estava com ele, e tudo que ele ia fazer, irmãos, prosperava. Aleluia! Deus permitiu que José passasse por toda aquela situação. Aleluia! Mas Deus não abandonou ele em nenhum momento algum, irmãos. Tem situações que às vezes fogem do nosso controle. Aleluia! Tem situações que fogem do nosso controle, irmãos. Às vezes Deus faz uma promessa para a gente. Aleluia! E de repente situações contrárias começam a vir sobre a nossa vida. Mas Deus me prometeu isso. Por que eu tenho passado por essa luta? Por que eu tenho passado por tanta situação difícil? Aleluia! E José, aleluia, quem sabe ele poderia até não entender o porquê de tudo aquilo. Por que os meus irmãos me venderam como escravo aqui para a terra do Egito?
Por que os meus irmãos queriam me matar? Aleluia, glória a Deus, mas ele se manteve fiel, ele permaneceu firme. Aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar põe os olhos em José. Aleluia. E ali, irmãos, acontece uma calúnia. Ali acontece uma calúnia, porque ela queria se deitar com José, mas José se permaneceu firme. E ali ela faz uma calúnia contra a vida de José e José vai para a prisão. Ela conta, arma todo um teatro e fala que José queria se aproveitar dela. Aleluia. E ali o senhor de José, né, que era o patrão dele ali, o Potifar, ele fica indignado com aquela situação e manda José para o cárcere, mandou ele para ser preso. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, ele foi para o cárcere, mas o Senhor estava com José. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus começou a abençoar José aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. E momentos depois acontece do padeiro mor e o copeiro mor ter um sonho na mesma noite. José interpreta o sonho dos dois e conforme a interpretação sucedeu a cada um. Um foi restaurado ao seu cargo, aleluia, e o outro foi enforcado. E José, quando ele faz a interpretação do sonho, ele fala para o copeiro: olha, quando você for restaurado ao seu cargo, não se esqueça de mim. Mas a Bíblia vai dizer que o copeiro se esqueceu dele. Aleluia, glória a Deus. E anos depois acontece de Faraó ter um sonho. Aleluia, glória a Deus. E ali Faraó manda chamar os magos para poder interpretar o sonho dele. E não houve ninguém ali, irmãos, que pudesse interpretar o sonho de Faraó, não. Aleluia. E ali o copeiro, nesse momento, ele lembra: olha, rei, agora eu me lembrei que quando eu estava na prisão, eu e o padeiro, nós tivemos um sonho na mesma noite. Aleluia. E ali havia um hebreu, nós contamos o sonho para ele. E conforme a interpretação que ele nos deu, assim sucedeu comigo e com ele. Eu fui restaurado ao meu cargo e ele foi enforcado. Aleluia, glória a Deus. E José ali agora com 30 anos, Faraó manda chamar ele. Aleluia, glória a Deus. E ali as roupas de escravo que ele tinha, a Bíblia vai dizer que mandaram trocar as roupas dele. Aleluia. E ali ele chega diante de Faraó, já com outro aspecto. Faraó conta os sonhos. E ali vem Deus, concede a interpretação daquele sonho. Aleluia. Glória a Deus. E aqui já começa, irmão, a se concretizar o propósito que Deus tinha na vida de José. Aleluia. Ali José foi posto como governador na terra do Egito. Aleluia. Conforme o sonho que Deus havia dado para ele há muito tempo. Aleluia. Existe um propósito, existe sim. Mas por trás do propósito existe um processo no qual eu e você iremos passar. Aleluia. Às vezes Deus fala: ei, você vai ser um pregador da palavra. Ei, vou te levar nos 4 cantos da terra. Ei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus nos faz promessas. Mas por trás de toda promessa existe um propósito, existe um processo. Existe um processo, irmãos. Situações difíceis geram pessoas fortes. Quantas vezes a gente pede para Deus: Deus, me dá força, Deus. E aí a situação, aí o trem aperta mesmo, aí o trem arrocha. Olha Deus respondendo aí, irmão, a petição. Deus, me dá força, aí o trem vem arrochando mesmo. Filho, é Deus falando: filho, eu estou gerando situações difíceis para te fazer uma pessoa forte. Aleluia. Porque para a gente viver, irmão, o propósito de Deus, a gente tem que ser forte. Aleluia. Ali, irmãos, José passou por situações difíceis. José ele foi provado de todas as maneiras de pensar, até mesmo com relação à fidelidade dele a Deus. Ele foi provado, irmãos. Aleluia. E a gente, quando a gente está diante das situações difíceis, que parece que Deus se esqueceu da gente. Mas uma coisa, irmão, eu posso te afirmar
Se Deus tivesse esquecido de mim, de você, no meio das provações, a gente já teria perecido, irmãos. A gente não estaria aqui. Aleluia. Eu lembro que Deus me fez uma promessa. Falou: filho, eu vou te conceder uma esposa. Aleluia. Vocês vão caminhar em uma só sintonia, trabalhando na minha obra e fazendo a minha vontade. Aleluia. Você vai pregar a palavra e ela vai louvar. E, irmão, quando a gente recebe a promessa da parte de Deus, a gente fica feliz. A gente fica feliz demais, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, o Senhor me fez promessas. E um ano depois, aleluia, o Senhor falou: filho, vou te conceder casa, vou te conceder esposa. Irmãos, a casa veio primeiro. Comecei a morar ali no condomínio, sozinho, e lembrei da promessa da esposa. Aleluia, já fazia 4 meses que eu estava morando na casa. Irmãos, e ali eu entrei em desespero, irmão. E aí eu imagino um ano orando pelo filho ali, ó. Aleluia, só que em vez de orar pelo filho, eu estava orando era pela esposa. Aleluia, eu dobrei meus joelhos ali na sala, em lágrimas, e falei: Senhor, aleluia, a esposa que o Senhor me prometeu, Pai. Aleluia, hoje eu vou lá na tarde da bênção. Aleluia, faça com que ela venha estar lá na tarde da bênção. Faça com que o número do meu celular venha parar no celular dela e que ela venha entrar em contato comigo. Eu fiz essa oração, irmãos, e saí para a igreja. Aleluia, glória a Deus. E lá na tarde da bênção, irmãos, lá estava ela. Eu não sabia quem era, mas eu fiz um pedido específico para Deus. Eu falei: Deus, faça com que o número do meu celular venha parar no celular dela e ela venha entrar em contato comigo. 2 dias depois, irmãos, quando foi de madrugada, meu celular tocou. Oh, aleluia! Já era meu dia, irmão. Ela pegou meu número lá com uma mulher lá da igreja, que era amiga. Ela entrou em contato comigo e ali a gente já começou a conversar. Já entramos num propósito de oração. E Deus começou a trabalhar, irmãos. Aleluia. Eu lembro, irmãos, que Deus fez tanta coisa maravilhosa. E eu não estava nem trabalhando, irmãos. Morrendo aqui no condomínio. E eu lembro que a gente estava num propósito de oração e jejum. Eu estava com R$100 no bolso. E Deus colocou no meu coração para chamar ela para a gente casar. R$100 no bolso, irmão. E eu falei: olha, mas a gente vai casar, a gente vai noivar e tal. Irmãos, e com esses R$100, a gente foi lá em Campinas. Aleluia. Quando Deus está no negócio, a coisa acontece. Aleluia. Parece, irmãos, se a gente for olhar para a condição, não vai acontecer nada. Mas quando a gente tem a nossa fé firmada em Deus, olha, vai acontecer. Vamos lá em Campinas. Irmãos, a gente foi lá em Campinas. Os R$100 não deu nem para comprar uma aliança de prata, irmão. Mas eu comprei uma aliança de aço cirúrgico. Mandei gravar o nome. Ainda levei ela lá naquele salgadinho de R$1. Fizemos um lanche. Voltamos para casa de busão. Irmãos, e foi bênção. Aleluia. E ali, irmãos, pouco tempo depois, a pastora dela me chama. Aleluia. Falou: Vitor, e aí? Daqui quanto tempo vocês vão casar, irmão? Pensa na fé naqueles dias. Aleluia. Eu falei: pastora, daqui 2 meses nós vamos casar. Só que eu não lembrei, irmão, que tinha de uma decoração e tal. Aí quando é eu vou conversar com a Márcia falando: eu quero decoração, quero vestido de noiva, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, as pernas já foram bambeando, irmão. Você não está entendendo, não. Porque o vestido tem vestido de noiva, irmão, que dá para comprar a moto. Você não está entendendo. Aleluia. E ali, irmãos, eu lembro que quando eu fiz o meu pedido a Deus, eu fui específico. Falei: Deus, eu quero uma pessoa simples. Eu quero uma pessoa temente ao Senhor. Eu quero uma pessoa que o Senhor coloque na minha vida, mas que a gente possa caminhar em uma só sintonia, trabalhando na tua obra e fazendo a tua vontade. Irmão, Deus me concedeu da forma que eu pedi. Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa humilde. Eu lembro que naqueles dias me chamaram na empresa para poder acertar comigo, porque eu não queria pedir conta da empresa. Eu estava encostado por conta de motivo de saúde.
E ali o meu ex-gerente falou: Vitor, a oportunidade que você queria, você deu a oportunidade de ou passar para outra empresa, ou de pedir para eles acertar com você, e você vai receber todos os seus direitos. Eu falei: é o que eu quero. Peguei o acerto, e lá, irmãos, o Senhor me abençoou, comprei aliança de ouro, aleluia, e fui gastando, irmão. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 800 reais, e ali a gente ainda precisava, irmãos, aleluia, a gente precisava alugar vestido para a esposa, precisava fazer uma recepção para 200 pessoas, porque pensa, a esposa chega em você e fala: Vitor, eu quero fazer uma recepção para a igreja inteira. Eu falei: misericórdia, Jesus. Para a igreja inteira, para a igreja inteira, aleluia. E eu lembro, irmãos, que quando eu estava pedindo uma confirmação para Deus, a gente estava dentro da igreja, uma consagração. Eu sou apaixonado na tarde da mesa, porque eu tenho experiências com Deus através da tarde da mesa. E eu lembro, irmãos, que estava eu e a Márcia sentadinhos lá no meio da nave da igreja, e aquela ministrante, ela apontou o dedo para a gente, mandou a gente se colocar de pé, falou: vocês estão noivos, né? Pode marcar a data do casamento, porque Deus manda dizer que, aí falou para a Márcia: você vai entrar pela porta da frente, Deus vai te honrar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mas você acha que Deus ele faz a promessa, você acha que Ele não prova a nossa fé? Prova, aleluia. Você consegue fazer recepção para 200 pessoas com 200 reais? Consegue, irmão? Se não for Deus no negócio, aleluia. Eu lembro, irmãos, que o Senhor falou que ia honrar. A gente conseguiu uma decoração com flor natural para aquela igreja, que custaria 10 mil reais, a gente pagou 1.000 reais, aleluia, naqueles dias. Eu lembro que faltaram 600 reais, eu peguei 600 reais para a Márcia. Falei: Márcia, se vira com esses 600 e consegue o seu vestido de noivo. Irmão, pensa numa mulher econômica, irmão. Eita glória! Irmão, ela foi lá no brechó procurar o vestido de noivo. Foi lá em Campinas, lá no brechó de Campinas, pegou o vestido, porque só tinha um vestido. Ela pegou o único vestido que tinha lá, ainda alugou um terno para o padrasto dela, irmão. E aí me ligou e falou: Vitor, eu aluguei o vestido, aluguei o terno para o meu padrasto, ainda sobrou não sei quantos reais. Eu falei: quê? O que aconteceu? Que mistério foi esse? Aí de repente, irmãos, mulher, ela gosta de saber a opinião dos outros, né? E é bonito, não é? Graças a Deus, irmão, que ela tinha pessoas verdadeiras do lado dela. Porque quando ela mostrou o vestido de noiva, aleluia, as amigas dela falaram: Márcia do céu, o que é isso? Misericórdia, você vai entrar com isso aí dentro da igreja. E ela começou a ficar preocupada, irmão. Ela começou a ficar preocupada. E quando ela chegou em mim e falou: o que você acha desse vestido aqui? Eu falei: sangue do cordeiro. Muito feio. Misericórdia. Fui honesto, irmãos. E ali a gente foi clamar a Deus. A gente foi pedir misericórdia, porque o vestido era muito feio. E ali o Senhor falou que ia honrar, né? A gente foi lá no brechó. Cheguei lá no brechó, conversei com a dona do brechó. Falei: olha, moça, tem misericórdia da nossa vida aí, moça. E ela, irmão, se Deus teve misericórdia, irmão, porque aquela mulher devolveu o dinheiro. E ali, a Márcia novamente com 600 reais, e aí a gente foi passear em Campinas. Aí ela entrava nas lojas para experimentar o vestido de noiva. Irmão, os vestidos que serviam nela, irmão, era em torno de 4, 5 mil reais. 7 mil. Eu olhava assim, falava nada, né? Mas clamando em pensamento, falando: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Irmãos, aleluia. E ali, irmãos, ela experimentou um vestido, irmãos, que ela gostou. Irmãos, e Deus moveu o coração de tanta gente para poder abençoar. Deus moveu o coração de pessoas e levaram ela lá.
Aleluia. Eu com R$ 200, irmãos. Existem pessoas que às vezes podem falar para você, olha, pode contar comigo. Mas no momento que você precisar, que você chegar nela, elas vão pular fora. Porque eu estava com R$ 250 e achei que eu tinha comunhão, intimidade, amizade com algumas irmãs lá da igreja, a qual eu servia. E quando eu conversei, eu chamei elas para poder fazer o jantar. Elas falaram que ia fazer. E poucos dias, irmãos, para a data da festa, elas chegaram em mim. Eu ia gastar esses R$ 200 comprando as coisas para fazer, né? E elas falaram para mim, Vitor, não é melhor você chamar outra pessoa para poder fazer isso para você, não? Porque a gente vai cobrar não sei quantos reais por cabeça. E eu fui fazer o cálculo, 200 pessoas, a valor X. Irmão, eu engoli seco. Com R$ 200 no bolso, alguém, uma pessoa que falou que ia me ajudar, que era da igreja. Eu engoli seco, mas não respondi nada. Eu falei, irmão, me passa a lista das coisas que eu preciso comprar. E ali, irmãos, eu fui para a arte da bênção, a qual minha esposa congregava na igreja ali no Parque Amazonas. E ali, eu conversando, dando a notícia para ela, falando, Márcia, a pessoa que falou que ia ajudar a gente, não vai ajudar mais. E a pastora dela estava junto com a bispa do lado lá. E quando é fé, a pastora ouviu e ela falou, vai ver, essa bispa que está acabando de falar que sabe fazer comida para não sei quantas pessoas, por que você não chama ela? Irmãos, a gente chamou aquela mulher nos ajudou. Deus moveu o coração de tantas pessoas naquela igreja, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, teve mesa de bolo, teve doce, teve refrigerante. Irmãos, Deus moveu o coração de um monte de gente, irmão, para poder nos abençoar com aquilo que a gente precisava. Aleluia, e Deus não deixou faltar nada. Fora, irmãos, os presentes que a gente ganhou. Aleluia, e ali, irmãos, nós preparamos uma recepção para 200 pessoas. Aleluia. O Senhor honrou da forma que Ele falou que ia acontecer. Você vai entrar pela porta da frente. Aleluia. O Senhor providenciou tudo. Tudo. Aleluia. E mesmo, irmão, diante da promessa, eu e a minha esposa, nós temos promessa da parte de Deus. Promessa, propósito. Mas eu estava esquecendo do processo. Tem um processo, irmão. Você está achando que você vai chegar para pegar a palavra